Henrique louva o Senhor, a filha do casal ali, daqui da igreja, mocinha, canta, aí as meninas aqui da Elisângela canta, a menina outros aí cantam, e vê, coloca uma foto aí no grupo, nas outras redes sociais eu não sei porque eu não tenho, mas no grupo às vezes coloca uma foto, sabe, uma coisa, ó, sabe, e a gente fica lá assim, ó, a gente não faz nada, eu acho que ninguém faz nada para ficar recebendo elogio, porque a glória ela é para Deus. Mas é tão bom quando você faz uma coisa, blezinho, e alguém fala, glória a Deus, cara, ficou bom, viu? Louvado seja Deus. A gente podia fazer isso mais, sabia? Por quê? Porque quando é um negócio errado, a gente vai lá e não é? A gente vai lá e critica. Eu vejo às vezes, Ravana coloca uma pregaçãozinha, um videozinho, um trenzinho aqui no grupo da nossa igreja, e tipo assim, a gente... Mas se tivesse saído uma matéria que meu filho estivesse pitando um baseado, eles colocavam, filho do pastor. Eu acho que a gente poderia elogiar mais, principalmente nossa juventude. Olha, eu estou vendo o Manicard aí, mas o João correndo para lá e para cá para fazer esse negócio. Às vezes, você já parou uma hora assim no corredor e falar, João, vem cá, o Vinícius, vem cá, chorar na cabeça para Deus abençoar vocês, encher vocês do Espírito Santo, para vocês terem força, para vocês trabalhar. Olha, parabéns por esse trabalho que vocês estão fazendo. A gente precisava fazer isso mais, irmãos. Quem está entendendo? Olha, quem viu que mudou aqui o cenário? Isso aqui, se arrumar uma bola aqui, nós até joga aqui em cima desse trem aqui, ficou limpinho. Esse pessoal está ficando aqui até 3 horas da manhã, você acredita, para arrumar esse trem aqui? As mulheres estão quase largando eles, porque eles vêm para cá para montar esses troços aqui, fica até 3 horas da manhã para arrumar, a gente acha que isso aqui é rápido, mas não é tanto fio que tem que passar, e às vezes a gente não chega e fala assim, ficou bom, hein, senhor? Cara, vocês estão de parabéns. A gente precisa começar a fazer isso mais, amém? Fazer isso mais, elogiar, né? O irmão aí, daqui a pouco a foto dele vai estar lá no grupo, lá, dando aquelas agachadinhas bacanas que ele dá. Essas agachadinhas do Senhor é fera. A gente tem que ir lá e falar assim, irmão, fera, cara, louvado seja Deus, gostei, falou comigo, né? Às vezes eu vejo o pessoal do pequeno grupo, Corvalão coloca lá no grupo, lá da igreja, as fotos do PGM. Mas se fosse uma foto de Corvalão dando navaiada na rua, nós estava quarando o porrete em cima. Às vezes tem um pequeno grupo, um culto infantil, coloca as fotos do culto infantil, aí sabe o que a gente faz? Mas se for uma foto da lagoinha, nossa, maravilha o que a lagoinha está fazendo. Você tem que aprender a elogiar, só. Quem aqui gosta de receber um elogio? Você está doido? Então, elogia, só. Bota lá um amém, irmão, que palavra boa. Pastor também gosta, sabia? Eu estou dando uma dica também, falando para mim, é claro, né? Pastor, essa palavra, glória a Deus, falou comigo. Porque se eu errar uma conjugação verbal, então a gente tem que fazer um elogio. Eu chego aqui e falo com Magela, Magela, tá ficando bom, hein? Eu falo, não falo? Tá bom. E ele fica todo feliz, ele está feliz agora. Elogia, só. Chega uma hora aqui, pega na mão, vê um trabalho aí, aperta a mão, né? Falou, parabéns. Glória a Deus. O som ficou bom? Está ficando, né? Nós estamos comprando trem, estamos investindo. Chega no cara e falou, Mateus, parabéns, cara, o som tá legal. Porque quando tá ruim a gente fica, mas tá ruim, tá demais, tá estridente, Jodai. Então a gente tem que falar quando tá bom também. Elogia essa pessoa do seu lado aí, falou, que bênção você tá aqui no culto hoje. Bom demais. Se fosse a mulher, dá até uma trabalhada aí, daqui a pouco, quem sabe, né? Sai alguma bênção. Falou, minha filha, você tá cheirosa, né? Se não fosse a mulher, não fala isso não, né? Se for um irmão, você falou, ficou boa seu cabelo assim, ficou bom, sua barba. Amém, queridos? Isso é importante, isso.
A gente não move, a gente não é movido com elogio, não, é claro, a gente faz é para a glória de Deus. Mas um elogio ajuda, viu? Um elogio deixa a gente todo feliz. Fala aqui, ô Cristiano, quando Sofia canta aqui, que alguém fala, moço, gostei de Sofia cantando. Fala que você não fica feliz. Você não fica feliz, filha? Que ensaiou ela, viu ela naquela animação, viu ela o dia todinho dando tique-tique nervoso para vir cantar, né? Fala, Thalita, quando eu descobri que você tinha voz, que eu te elogiei, você não ficou alegre? Thalita, você fala, e tá com um vozeirão, quem viu ela cantando aqui? Tem hora que eu estava lá dentro, falei, gente, quem é que está cantando com esse vozeirão? Quando eu saio é Thalita, falei, Thalita come, viu? Menina, levanta. Tem mais alguma coisa para me falar aqui? Não, né? Então vamos pregar. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. 2 Coríntios 13, 8, eu quero falar um pouco hoje sobre texto mal lido é um perigo. Repete comigo, texto mal lido é um perigo. Se você ler um texto bíblico errado, e seguir ele errado, e interpretar ele errado, e colocar ele em prática errado, era melhor que você não tivesse lido nada. Porque um texto mal lido é um perigo. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 13, 8. Diz assim, ó. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nada podemos contra a Bíblia, senão pela própria Bíblia. Traduzindo, é como se estivesse dizendo que a Bíblia explica a própria Bíblia. Quando você tem dúvida de um texto bíblico, você precisa procurar um outro texto bíblico que te esclareça o que esse texto bíblico não tão claro está dizendo. Por quê? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então nós precisamos de um texto para esclarecer outro texto. Existem textos na Bíblia, não é que eles são um pouco difícil de interpretar. E se a gente não tiver o devido cuidado para interpretar o texto, a gente acaba fazendo uma coisa errada, que é o quê? Mateus capítulo 4. Já no começo da minha fé na escola bíblica, eu aprendi uma coisinha que todo crente de escola bíblica aprende. É assim, ó, um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Vamos falar todo mundo junto? 1, 2, 3. Um texto fora do contexto é um pretexto para heresia. Então, quando eu tiro um texto do seu contexto, eu acabo que estou fazendo um pretexto para uma heresia, para um erro. Então, eu queria mostrar para você alguns textos bíblicos que são textos que carecem de uma melhor, está muito alto, Mateus, de uma melhor leitura bíblica, pelo menos para mim aqui. De uma melhor leitura, ficou bom, de uma melhor leitura bíblica. Vamos começar com Mateus 4, versículo de número 1. É um texto bem interessante, vamos lá. Mateus 4, versículo de número 1. Deixa eu fazer um exercício legal aqui. Ô, Du, não, deixa esse aí vocês abrem Mateus 4 na Bíblia. E eu vou pedir o Du para colocar outro texto ali, ó. Anota aí, que são mais de um. Você vai colocar para mim primeiro Deuteronômio 8:3, anota primeiro, depois você procura. DT 8:3. É ao vivo, tá? O culto é online, então dá trabalho para fazer. Pronto? Salmo 91, versículo 11 e versículo 12. Pronto? Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Deuteronômio 6, 13. Ok? Então nós vamos ler, e ele vai projetar para nós ali o texto que eu pedi. Então pode começar do primeiro já aí, o multimídia, coloca para mim aí. Deuteronômio 8:3. Vocês vão ficar em Mateus, vão lá em Mateus, depois eu chamo vocês para ler. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Presta atenção, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3, olha o que Jesus citou: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Quando Satanás tenta Jesus, Jesus usa o que para responder Satanás? A Bíblia. Jesus cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Satanás está dizendo: você está com fome? Então manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus: opa, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Aí presta atenção, Satanás, ele é ardiloso, ele é, numa linguagem assim, ele é um camarada que aprende seu jogo. Se fosse no jiu-jitsu, ele aprendia seu jogo, seu manejo. Você vai de um lado, ele falou assim: ele joga para cá. Se fosse futebol também, ele fazia a leitura do jogo. Satanás consegue fazer essa leitura. Então ele fala assim: então ele vai me enfrentar usando o texto sagrado. Aí o que Satanás faz? Usa o texto sagrado. Vamos lá. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O que Satanás cita para ele? Abre para mim aí Salmo 91, versículo 11 e 12. Presta atenção. Satanás diz para ele: então, olha o que Jesus, deixa ali. Aqui, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Olha Satanás dizendo: porque está escrito, e de fato está escrito, olha lá, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma. Aí Jesus, que tinha usado o texto bíblico, está se vendo agora diante de Satanás usando o texto bíblico contra Jesus. Aí Jesus responde, nós estamos agora no versículo 7, respondeu-lhe Jesus, presta atenção como é que Jesus respondeu: também está escrito. Quem está entendendo? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus cita Deuteronômio 6,16. Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentastes em Massá. Quando Satanás usa o texto bíblico, Jesus fala: você usou um texto bíblico, só que ele está fora do contexto. E do jeito que você falou, eu tenho um texto para te responder: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás falou: e agora a parada ficou dura. Versículo de número 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus responde, então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus cita Deuteronômio 6, versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então toda vez que Satanás ele jogava uma coisa, Jesus ia lá com um texto bíblico. Satanás pegava um texto bíblico, arrancava-o do contexto, e Jesus então mostrava um outro texto que quebrava aquela interpretação de Satanás. Então presta atenção: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade.
Nada podemos contra a palavra, senão pela própria palavra. Não conseguiremos interpretar a palavra, se não conhecermos a palavra. A palavra interpreta a própria palavra. Por isso que um texto mal lido é um perigo. Por isso que eu não posso ler um texto, tirá-lo do contexto e tentar causar nele uma interpretação equivocada. Então, para tomar decisões, eu preciso tomar decisões com base na palavra, e não decisões com base em minhas experiências pessoais. A pessoa toma uma decisão porque ela teve uma experiência. Presta atenção. A sua experiência, ela é importante, mas ela não é normativa, porque a sua experiência depende de muitos fatores circunstanciais para que a sua experiência seja daquela forma. Dependendo, se for uma mulher, por exemplo, ela altera seus hormônios a cada 8, 7 dias. A cada 7 dias ela recebe uma pulsão de novos hormônios no corpo, que vai deixar irritada, melancólica, isso, aquilo, outro, geralmente fica irritada. Se você estiver feliz, é um tipo de experiência. Se você estiver triste, é outro tipo de experiência. Então eu não posso tomar minhas decisões com base nas experiências que eu estou tendo. As experiências são importantes, mas eu não posso tomar minhas decisões espirituais em cima de experiências. Outra coisa, eu não posso tomar minhas decisões espirituais fazendo como todo mundo faz, fazendo da forma que todo mundo está fazendo. Não, todo mundo está fazendo assim, então assim é certo. Eu não posso tomar minhas decisões com base nessas expressões e suas correlativas. Eu senti, eu tô vendo, eu estou achando que eu tive um sonho. Quem já teve sonho aqui que você não pode nem falar? Eu tenho sonho, não dá nem para contar, porque não dá para contar. Se eu contar, vai falar assim, por que você está sonhando nisso? Não sei, eu sonhei, foi involuntário. Então eu preciso tomar decisão com base em quê? Com base na palavra. Também não devo tomar decisões com textos isolados, uma caixinha de promessa que eu arranco um versículo e falo, aqui agora, nossa, que benção. Não, eu tenho que tomar decisão com base na palavra por completo, bem interpretada, bem esclarecida. Eu não posso fazer uma leitura mal feita, porque um texto mal lido é um perigo para a minha fé, é um perigo para a minha vida. Vamos ver alguns textos, poucos, são muito mais, mas poucos, para a gente entender. Atos capítulo 16, vamos ver alguns. Atos 16, versículo 30, vai jogar ali? Atos 16, 30, já está lá, né? Olha, diz assim, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? 31, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Esse texto, ele é um texto maravilhoso, é um texto que se a gente lê, e na nossa experiência de fé, nós nos apropriarmos dele é uma bênção. Você se converteu, e aí você acredita que a sua família vai se converter também. Então você começa a viver diferente, a andar diferente, a ter uma mudança na sua vida, mudança essa que incentiva seus familiares também a se converterem, aleluia. E você faz orações com base nesse texto, isso tudo está certo, isso tudo vale a pena, isso tudo é de boa fé. Olha, a Bíblia diz que se eu converter, vai converter eu e minha casa, aleluia, glória a Deus. Agora, onde está o erro? O erro é pensar que esse texto está prometendo conversão de toda a minha família. O erro está em querer cobrar do Senhor que Ele faça o que esse texto diz na minha vida, sendo que esse texto não está dizendo o que eu estou achando que Ele está dizendo. Eu posso tomar posse desse texto para a minha fé, sim ou não? Sim, mas eu não posso cobrar de Deus esse resultado. Por quê? Porque Jesus, Ele não está fazendo aqui uma normativa. O texto não é normativo, o texto é narrativo. O texto está narrando um acontecimento, como foi que aconteceu. Aconteceu que um terremoto quebrou as cadeias, os homens iriam fugir, o carcereiro iria suicidar,
E aí Paulo diz: não faças tal, porque todos aqui estamos. O carcereiro então traz Paulo para a luz, Paulo traz ele para fora. Aí a pergunta do cara é: como é que eu faço para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e toda a sua casa. Vale a pena você entender que esse texto está dizendo num contexto patriarcal da Grécia Antiga. Aqui, quando um homem dizia, é para fazer isso, toda a família obedecia. Dependendo do que o homem falar hoje, ele apanha. Desse dia aqui em casa, não vai ter mais isso. Plá, pode ter. Mas o texto está sendo narrativo e não normativo. Ele não está normatizando. Ele não está dizendo que qualquer pessoa que converte, a família dele toda vai converter. Ele está dizendo para o carcereiro: se você converter, sua família vem também. Mas a aplicação desse texto é válida. Uma mulher que se converte deve orar pelo seu marido e pelos seus filhos para que eles se convertam também. Um filho que se converte deve orar pelos seus pais e por sua namorada para que eles se convertam também. E é muito provável que essas pessoas vão se converter mesmo, porque esse negócio da fé é viral, pega. Começa um e toda a casa é salva. Mas, entretanto, porém, acontece o contrário. Tem gente que não vai querer ser salvo. Não vai ficar casado com o Zé a vida toda, e o Zé não vai para a igreja de jeito nenhum e fala mal: esse pastor é ladrão, esse pastor é não sei o que, esse povo é tudo safado, esse povo é não sei o que, essa igreja é de vagabundo, é a vida toda. Aí você vai: oh Jesus, mas o Senhor falou para mim que se eu convertesse. Aí Jesus falaria para você: não falei isso para você não. Na verdade quem falou isso foi Paulo, que falou para o carcereiro, e você leu a história, e aí está cobrando de mim um negócio que eu não falei para você. Quem está entendendo? Amém ou não amém? Estou matando a fé de vocês, né? Não, eu estou fazendo vocês ficarem abalizados na palavra. Estou matando sua fé, estou te mostrando o que é. Eu posso tomar posse desse texto? Posso. Devo me apropriar e começar a viver para que minha família se converta. Mas eu não posso cobrar do Senhor que minha família se converta, caso ela não se converta, botando no Senhor a culpa. Como é que eu entendo esse texto então? Como é que eu entendo um texto bíblico? Eu entendo um texto bíblico do jeito que ele está aqui. O que ele está dizendo? Lembra daquela regrinha de português? Quem estudou aí até a quinta série viu isso aí. As perguntas que tem que fazer para o texto: por quê, quem, onde, como. Por que está acontecendo? Quem falou? Para que falou? Para quem que falou? Quando falou? Falou-se outra vez? Em que contexto que foi dito? Então eu preciso entender isso. Amém ou não amém? Quem aqui continua crendo que a família vai converter toda? Toda a raça humana. Mas quem aqui, em não convertendo a família, a fé continua do mesmo jeito, porque entendeu o que o texto está dizendo? Eu também, não sou bobo. Eu creio. Eu converti e acreditei que Celia ia converter. Eu namorava com Celia, ela converteu. Acreditei que Jardel ia converter, converteu. Orei por essas pessoas. Orei para eles se converterem. Fui para a academia de jiu-jitsu aqui e um tanto de pessoas da academia veio para a igreja, converteu. O Flávio foi para a academia e trouxe um bocado de gente da academia, converteu. Converteu a família toda da mulher, a raça toda, e pregava. Mas tem casos que não converte. Quem está entendendo? O que eu estou querendo dizer? Tem casos que não converte. E não quer dizer, Jorge, que o diabo, não, você não tem fé, é porque você não ora. Não, é porque tem gente que não sei, não quer. Vocês estão entendendo? Sim ou não, Valmir? Continuemos então aqui. Outro texto, Provérbios 26, versículo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Para de conversar, ordinário. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina, esse aqui nós usamos muito e vale a pena. Eu não estou matando sua fé, irmão, eu estou te mostrando como é que funciona para você não ficar equivocado na sua fé. Provérbios 22, 6. Presta atenção no texto. Ensina a criança no caminho que se deve andar,
e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós usamos esse texto sempre na ideia de que ensina a criança a ser crente e ela será crente. Geralmente é isso que a gente quer dizer. Ensina o menino a ir para a igreja e ele vai para a igreja. E isso é verdade. Se eu ensinar meu filho os caminhos do Senhor no dia a dia, ele provavelmente vai servir o Senhor. Vai ter ali aquele período da rebeldia, da adolescência, vai ter ali quando ele começar a descobrir mulher, aí ele fica meio doidinho, mas ele volta para os caminhos do Senhor, porque ele foi criado ali. Às vezes ele vai dar um trabalho, beber umas cachaças na rua aí, dar umas vergonhas, vomitar na gente, mas você pode ter certeza, você ensinou ele o caminho. Ele não vai, você apresentou ele no altar, você não tem noção como que aquilo ali é importante. Você consagrou ele aqui, a igreja orou por ele. Marcou, acabou. Mas presta atenção, esse texto não está dizendo que se você tem um filho, o apresenta e o ensina o caminho, que ele nunca vai desviar. Pode ser que aconteça. Se o filho desviar, não quer dizer que o texto está errado, ou que você fez errado. Quer dizer que o texto não está dizendo isso. Inclusive, caminho aqui não é igreja, aqui é o Antigo Testamento, Jesus é o caminho lá no Novo Testamento. Aqui é vida. Ensina a criança a viver. Viver como? Nunca põe a mão nas coisas alheias. Quem a mãe ensinou isso aqui? Não pega nada dos outros. Às vezes não é princípio no sentido assim, sua mãe não é crente, não é religiosa, mas ela te ensinou coisas que serviu para a sua vida. Isso é caminho. A minha mãe minha mãe não era crente, ensinou para a gente um tanto de coisa. O dia que eu ver você num caburão de polícia, é a última vez que eu te vejo na vida, porque eu já pego minhas trouxas e sumo. Morri de medo de eu ser preso e mãe sumir, e eu passar fome. Se você virar viado, eu te mato. Nunca virei, nem passou pela cabeça, porque era o jeitão brucutu da roça dela de ensinar, mas esse caminho que ela ensinou, ficou. Homem não pega trem dos outros, viu? Trem, você vê um dinheiro, onde você vê, você larga. Minha mãe falava que pior, a coisa mais, olha, minha mãe falava assim, uma mulher fuxiquenta é feio, mas um homem fuxiquento é pior. Irmãos, onde eu vejo, eu deixo. Esse dia eu fui fazer uma compra, eu topei com o irmão, deixa eu ver se ele está aqui. Tá não. Deve estar vendo na televisão. O irmão com um gradado de cerveja, no carrinho de compra. Pastor, irmão, paz. Tem uns parentes da mulher tá chegando aí. Eu falei, sim, sem problema. Tá ficando bom aquele púlpito lá, não tá? Tá. Passou para lá e eu para cá. Segue sua vida para lá e eu sigo minha vida para cá. Acho que ele não está vindo na igreja, até com vergonha disso. Vou falar com ele, moço, pode vir para a igreja, tranquilo, mas eu vou continuar falando que não pode beber. Você vai escutar lá eu falar, e de vez em quando você estiver lá eu falar e olhar para você assim. Pessoa que bebe, irmãos, crente que bebe. Então o que eu quero dizer aqui? Ensinar o caminho não é simplesmente religião. Filhos criados na igreja infelizmente se desviam. O que o texto está dizendo é que você deve ensinar seu filho todos os princípios da vida, que ele não se esqueça desses princípios. Quando ele for grande, quando ele crescer, ele vai aprender isso e ele não vai tirar isso da cabeça dele. Então você precisa ensinar seu filho o caminho que se deve andar. No nosso caso, também a fé, mas não só a fé, também valores, ensinar a coisa certa. Se você vê uma coisa, não pega, não é seu, você achou, devolve. Não, olha, onde você vê, você deixa, não quero saber, não fala comigo e não quero que você passe isso para frente, fica na sua, ensinar isso. Ravano começou a trabalhar com Mauro e Claudiano quando ele era rapazinho, nas festas como fotógrafo. Ele fica, pai do céu,
Até meia-noite estava tudo certo, mas depois de meia-noite os irmãos, rapaz, porque a carruagem virou abóbora, eles voltou a ser gata borralheira. Ravana, não quero saber. Está lá cantando louvor, não quero saber. Não fala comigo não, que depois eu vou ficar lá, ó. As pessoas não estão servindo a Vinícius Ravani. As pessoas estão servindo a... Então não é problema meu. Meu problema é pastorear. Se você quer conversar comigo, quer abrir seu coração, estou aqui. Se não quer, você não me serve. Você serve a Jesus. O seu Salvador é Jesus. Amém ou não amém? Se você viver assim, você fica em paz. Você não fica sendo a corregedoria da fé. E aí, deu dízimo esse mês? Hein? Brigou com a mulher? Vai tomar ceia, irmão? Isso não é problema meu não, só cada um cuide de sua vida, não é? Mas o que eu quero dizer para você? Eu preciso ensinar meu filho o caminho, e o caminho é: seja honesto, meu filho, cuide de sua família. Você pegou uma moça na casa do pai dela, então cuida dela. Você não é obrigado a ir lá pegar ela, casar com ela, mas se você pegou, é sua obrigação cuidar dela. Honra seus filhos. Sua primeira obrigação é colocar o mantimento. Irmãos, primeira coisa, como dizer meu padrasto, é o de comer. O que eu preciso comprar primeiro? Ele falava, o chap-chap. E aqui o mais lindo aqui come. O mais bonito aqui, o mais estudado, come arroz e feijão. Tem que comer. Então isso é um caminho. Ensina a criança o caminho que se deve andar. Coloque para mim em 1 João 2,27, outro texto também que a gente precisa, dentro do que nós estamos falando aqui, não lê ele de forma errada, não lê o texto de forma errada. 1 João, tem muitos outros, mas eu anotei só alguns. 1 João 2,27, que vai dizer assim, olha, 1 João 2,27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Aí você lê esse texto e fala assim, não preciso mais aprender nada, porque a unção que eu tenho me ensina. Não vou mais para a escola bíblica, porque a unção me ensina tudo. Eu não quero ouvir ninguém, porque a unção me ensina tudo. Está errado sua interpretação. Esse texto está falando que quando você recebe a unção, a ideia da palavra aqui, João trabalha muito isso, quando você vai ler, por exemplo, o Evangelho de João no capítulo, se eu não me engano, 15, ele usa muito essa ideia. João trabalha muito a ideia de permanecer em Cristo. Ele vai trabalhar muito isso. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, se você permanecer no Pai, o Pai permanece em você, assim como eu permaneço no Pai, o Pai permanece em mim, e nós permanecemos em ti, e a palavra permanece nos seus. Tem muita questão do permanecer. O que João está dizendo aqui é, você recebeu a unção que dele vem, você não precisa mais aprender, ninguém precisa te ensinar mais sobre, é esse aqui ou é aquele outro. Em relação a quem servir, já está claro. Quem aqui entende que Jesus é o Senhor e Salvador? Então eu não quero saber mais nada de Buda. Desculpa, Siddhartha Gautama, não quero saber de Buda. Porque o confucionismo, não quero saber de confucionismo, eu já tenho Jesus. A unção que dele está em mim já me esclareceu que é ele. Eu não preciso aqui agora de Maomé, não quero saber. Não quero saber. Hare Krishna, não quero saber de Hare Krishna, eu quero ficar com Jesus. A unção que dele está em mim, não preciso que ninguém me ensine mais sobre outro. Tem Xangô, não quero saber de Xangô, eu quero Jesus. Tem Oxóssi das matas, não gosto de mata, eu gosto da cidade, sou urbano. Porque você podia conhecer um pouco mais Xangô, não quero Xangô, não gosto de pedreira, trabalhei muitos anos em pedreira, cansei. Quero ficar com Jesus. A unção que dele está em mim, me esclarece, de maneira que eu não preciso que ninguém me ensine mais sobre outro, porque eu já tenho ele. Por isso, Jesus diz, João vai usar muito isso, permaneça. O que João quer ensinar para a gente nesse texto? Permaneça em Cristo, fica com Jesus. Meus irmãos,
Como diz um irmão, haja o que hajar, não deixa Jesus. Jesus disse, eu sou o... Eu te pergunto, no caminho a gente... Conjuga o verbo aí, pelo amor de Deus. No caminho nós... Então eu tenho que fazer o que em Jesus? Caminhar. Agora, se eu caminho bem, sabe? Beleza. Tipo, Cris aprendendo a ser descolado. Beleza. Mas se eu caminho claudicando, beleza também. Eu não estou caminhando, eu estou puxando, porque eu tenho uns problemas, eu tenho uns vícios que eu tenho dificuldade de largar. Mas eu estou o quê? Mas digamos que eu não consigo nem caminhar perfeito e nem claudicar. Eu estou... O que importa? O que é importante? Continuar. O que eu não devo fazer? Parar de caminhar. Eu tenho que continuar caminhando. Eu quero continuar caminhando casado, mas o casamento acabou, então eu vou desviar e meter o pé na cachaça. Não! Continue caminhando. Como é que é aquele louvor bacana do caminhão do vô? Tem um hino do caminhão. Caminhando eu vou. Caminhando eu vou. Vocês estão fora do ritmo, não estão não? Vamos pegar o ritmo, peraí. Isso. Isso. E se você não vai? Mas se você não vai, não impeça a mim. Mas se você não vai, oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, mas caminhando eu vou. Cadê a voz, gente? Vai, Valmir, aquela voz bonita. Isso. Para onde? Para fechar. Mas se você não vai, todo mundo? Mas, oi, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Agora se eu vou arrastando, se eu vou claudicando, se eu vou com alguém me apoiando, se eu vou arrastando igual soldado, não importa, eu vou caminhando para Canaã. Tem gente, louvado seja nosso Senhor, que vai caminhar com a mulher do lado, marido, filhos, carro, mas tem gente que não vai ter essa bênção. Tem gente que a história não é tão bonita, e nem por isso você vai deixar de caminhar. Deu para pegar a visão? Quem pegou a visão aí? Não se sinta menor, não deixa. Se alguém, você já está divorciado, vai cuidar de sua vida. Vai cuidar de sua vida. Eu não te sirvo. A igreja não é sua. Eu sirvo Jesus. Cuide de sua vida. E tomara que você não experimente o que eu experimentei. Faz esse favor para mim, fala isso de vez em quando. Vamos lá então. Salmo 137, versículo 9. Salmo 137, olha lá, eles estão fera mesmo, olha caminhão do vô. Diz que o irmão foi pedir o hino, canta aquele hino caminhão do vô. E ninguém sabia que hino é caminhão do vô. Põe lá o 137, 9. Salmo 137, 9. Presta atenção nesse texto. Lê lá o texto. Quando os meninos estiverem dando trabalho, você lê para eles. Fala, olha o que a Bíblia diz. Toca o terror no coração dos meninos. A palavra de Deus diz, meu filho, que feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Está amarrado, hein? Que texto bruto, né? Aí você lê um texto desse e fala,
Ou então vai para o outro extremo. Nossa, a Bíblia, você tem que entender o texto. Quando você lê esse texto é um salmo pós-exílio babilônico. É um salmo que foi escrito depois que os judeus foram libertos do cativeiro babilônico. Ele narra, olha o tema do salmo, não sei se você abriu aí, saudades da pátria. E ele começa: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cantos de Sião. E eles respondem: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu te me esquecer, ó Jerusalém, que se rasgue a minha mão direita, se resseca a minha mão direita. Eu dei uma melhorada aqui, coloquei rasgue, resseque. Apegue-se-me a língua ao paladar, e se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, contra os babilônicos, lembra deles, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizestes. Aí ele conclui: feliz é aquele que pega os filhos e joga nas pedras, esmaga. Por quê? Porque eles estavam vendo os seus filhos e as suas esposas sendo destraçalhados pelos soldados. Eles viam as mulheres sendo estupradas por soldados, suas esposas. Eles viam suas filhas sendo estupradas. Eles viam as mulheres grávidas tendo suas barrigas rasgadas e os bebês sendo retirados de dentro da barriga. Eles foram vendo aquilo, aquela amargura, aquela dor, aquela aflição. Irmãos, aflições estas que nós nem pensamos em passar. Quem aqui tem costume de ler? Pouca gente, hein? Você precisa ler alguns livros. Vou indicar alguns para você ler. Leia, por exemplo, um livro da Daniela Arbex chamado Holocausto Brasileiro. Conta sobre Barbacena. 60 mil pessoas foram mortas em Barbacena, no Hospital da Loucura. Quando você começa a ler, na primeira página do Holocausto Brasileiro, você já sente uma coisa dentro de você, assim, uma tristeza. E você saber que as pessoas eram mandadas para lá, para o manicômio chamado a Colônia, o Hospital O Colônia. E às vezes as pessoas eram mandadas para lá sem nenhum problema psiquiátrico, é só porque respondeu o pai, porque engravidou, porque por qualquer motivo. E quando chegavam naquele lugar, ou colônia, as pessoas perdiam todo o seu direito de ser humano. A semelhança com o que aconteceu, por isso colocou o tema o título de livro de Holocausto, porque assim como em Auschwitz e outros, eles chegavam de trem, o trem dos loucos, que Guimarães Rosa trabalha também esse tema, o trem dos loucos. Quando chegava lá, raspavam a cabeça das pessoas e lhe tiravam toda a roupa. Irmão, você quer quebrar um ser humano? Raspa a cabeça dele e tira a roupa dele. Acabou. Acabou a reação. Ninguém reage pelado. Pelado, você entra num estado de humilhação tão grande que você é bloqueado. As pessoas ficavam peladas. Uma irmã falou comigo esses dias que foi com o marido dela em Barbacena. Diz que o frio trincava a pele dela, doía. No livro fala isso. No livro fala que eles ficavam expostos no pavilhão, no pátio do Colônia. Eles morriam assim de tuberculose, de pneumonia, de tudo quanto é trem ruim. Só
cadáveres, o Colônia abasteceu esses hospitais, essas faculdades, tudo com cadáveres. Tinha vezes que chegassem 17 cadáveres na faculdade de Juiz de Fora, tudo de lá, do Colônia. Vendeu para o Brasil todo, Rio de Janeiro. Quando você está num cenário desse, você é propenso a falar coisas que nem Deus leva em conta. Quando os alemães, estavam... Tem um outro livro que eu vou indicar para vocês também. As Fornalhas de Hitler. Esses livros você acha em PDF, não precisa nem de comprar não. Depois você procura As Fornalhas de Hitler. As Fornalhas de Hitler conta a história de uma mulher, de um médico, só ela sobrevive. Conta a história de Mengele, o médico que separava as pessoas para serem cremadas na hora que chegava. A mentira que os alemães contaram para levar as pessoas para o campo de concentração de Auschwitz e também de Becoral. A aflição das pessoas vendo a fumaça subir, e os que chegaram perguntar, o que é aquela fumaça? E alguém dizer, é a padaria que está funcionando. Só que depois alguém diz, aquela fumaça é a sua família. Quando que no caso de Auschwitz não foram os americanos que conseguiram, foram os russos que chegaram, e eles invadiram e enfim, conseguiram quebrar aquele poderio. Foi encontrada em uma cela, era um estábulo, era um negócio de cavalo que estava com os judeus lá. Tinha uma frase assim, ó: se existe um Deus, Ele terá que implorar pelo meu perdão. Foi uma frase encontrada na parede da cela de um prisioneiro judeu num campo de concentração de Auschwitz-Becoral. Vou te contar, aí você lê um texto desse, sentado no seu sofá, com o seu carro lá fora, com a sua mulher do lado, seus filhos aqui, você fala assim, nossa, blasfemou. Que isso? Falar uma barbaridade dessa? Mas para você é fácil, você vai jantar agora. Você vai sair com a sua esposa e falar assim, garçom, nessa mesa de bar, pedir, eu quero comer um cachorro quente. Cachorro quente é meio pobre, né? Um macarrão na chapa com minha mulher. Você vai dormir na sua camona. Então, para nós que estamos agora, David, na boa, ler um texto desse, ou ler um versículo que estava ali, é uma coisa que você fala assim, não pode. Mas quem está vivendo sem nenhum direito, quem está vivendo, depois você lê também o diário de Anne Frank, sem a frase, se existe um Deus, Ele terá que implorar pelo meu perdão. Deus nem vai levar em conta uma frase dessa, porque o cara está dizendo isso numa dor tão nostálgica, tão tremenda, que a gente nunca chegou e nem vai chegar. Nesse livro mesmo na Fornalha de Hitler, a médica lá, ela não é médica, o marido dela que é médica, diz ela que eles se apegavam, por exemplo, um exemplo, não seja isso que não, eles se apegavam, por exemplo, você vai perdendo tanto, solta trem, que diacho, tudo que eu pego está agarrado, eles se apegavam, você não tem nada, que você pegava um trenzinho desse aqui, para você era uma riqueza, uma lata, um papel que você pegasse, tipo assim, essa era a riqueza da pessoa, um papel, aquilo para eles guardavam, aquilo era tudo que eles tinham, aquilo era o tesouro deles, o quê? Um palito de pirulito, lá ela cita tampinha de garrafa, você quer ver uma verdade? Você já viu um andarilho? O que todo andarilho tem além de um cachorro? Um saco. Esse saco tem coberta, tem lata velha, tem garrafa PET. Quer tomar uma facada do andarilho? Faz o quê? Ficou até esquisito eu falar mexe no saco dele, né? Mas mexe na matula dele, mexe naquele trem dele lá. Bota a mão, por quê? Porque aquilo é tudo que ele tem. Nesse livro, lê esse livro, é um livro fácil de ler, na verdade esses dois livros aí, e o da Anna Frank também, o diário dela também, mexe com a cabeça da gente. Bom, enfim, vamos lá.
O que acontece aqui? O que acontece aqui é que eles estão passando tanta tristeza, tanta humilhação, tanta coisa ruim que eles estão vendo. Eles estão vendo a família ser destruída, a esposa. Não dá para conceber isso na cabeça. Aí sabe o que eles falam? É melhor a gente mesmo matar os nossos. Porque pelo menos a gente não vai fazer covardia. Tem um massacre de Massada, quem já leu sobre isso? Os judeus ficaram numa fortaleza chamada Massada. Acho que foram os romanos, foram chegando, foram apertando eles, e aí ficou um grupo de pessoas lá em cima, naquela fortaleza, mas eles perceberam que não tinha jeito, não dava para vencer, não tinha esperança, ia morrer. Aí eles, reunidos, falaram: olha, nós temos duas escolhas, ou nós esperamos eles chegarem, arrebentar o portão, entrar para dentro e acabar com a gente, mas acabar assim, estuprando, arrancando pedaços, dilacerando vivo, ou nós mesmos nos matamos. Mas aí alguém fala: mas aí nós vamos nos matar, é suicídio, aí nós vamos tudo para o inferno, além de morrer. Aí um falou: não, então um de nós só comete suicídio. Então resolveram, não sei como, e começaram um matar o outro, e o último suicidou. Quando eles conseguiram vencer, que eles entraram, estava todo mundo morto. Talvez você olha, repito, sentado no seu sofá, com o seu carro lá fora, com sua casa, com seu poodlezinho, bonitinho. Aí você fala: nossa, coisa horrível. Esse povo não tem Deus. Mas você não pode fazer isso. Você precisa entender o contexto. Quando você pega o contexto e você vê a aflição, e você vê os picos de adrenalina, de ansiedade e de terror e pavor, aí eles disseram: é melhor a gente mesmo matar os nossos do que deixar os babilônicos fazer, porque eles não vão brincar quando eles fizerem. Quem está entendendo? Você não pode ler esse texto assim: é melhor matar os filhos. Não é isso que o texto... Quem está entendendo? Pelo amor do Senhor Jesus, quem está entendendo? O que o texto está dizendo? É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto está dizendo. Se é para deixar nossas esposas serem estupradas, se é para deixar nossos filhos serem dilacerados, nossas filhas serem comercializadas, nossas filhas serem exploradas, então é melhor que a gente mesmo mate, porque aí pelo menos vai ser uma morte de misericórdia. É isso que esse texto está dizendo. Vamos ver um outro texto, Mateus 5. Mateus 5, versículo 29. Mateus 5, 29, vamos lá. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Agora achei um texto bacana. Então, pastor, meus olhos me faz pecar, porque quando eu vou na rua eu fico olhando as coisas erradas. Então lá vai. Pronto, agradei a Deus. Minha mão me faz pecar. Então, peraí que eu vou mostrar a você, mão maldita. Não está dizendo isso na Bíblia. Aqui está usando uma figura de linguagem. Hipérbole. Acho que é hipérbole, um exagero. É hipérbole mesmo? Hipérbole, está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole. É um exagero extremado. Eu estou com tanta sede que eu beberia aqui um rio inteiro. Eu consigo beber um rio inteiro? Mas você entendeu o que eu estou querendo dizer? O que ele está querendo dizer aqui é: você quer agradar a Deus, mas existe uma coisa que está tirando você de agradar a Deus. Então tome uma atitude assim, firme. Tome uma atitude assim, radical, para você continuar servindo a Deus. Não permita que a letargia, não permita que a resiliência
faça com que você deixe de servir a Deus. Aí ele está dizendo, se teu olho te faz pecar, arranca-o e lança para fora de ti. Se tua mão te faz pecar, corta e lança para fora de ti. É como se ele estivesse dizendo, faz um esforço surreal, faz um esforço grande para você servir a Deus. Então você tem um amigo que você gosta demais, mas depois que você começou essa amizade, você começou a beber, você começou a fumar, já deu até um tapa na canapé, despistado, para relaxar. Esse amigo seu está te fazendo você fazer coisa errada. Então por mais que você goste dessa pessoa, que você ame essa pessoa como amigo, é melhor você arrancar ele de ti, do que tendo esse amigo perecer e ir para o inferno. É isso que esse texto está dizendo. Você tem um vício, que você está lutando para se ver livre dele, mas em tudo quanto é lugar que você vai, está lá a peça do seu vício. O texto está dizendo, então corta de ir em festa, toma uma atitude de não ir mais em lugar nenhum. Mas você vai ficar antissocial? Vou, porque é melhor arrancar isso de mim, do que tendo isso não conseguir me firmar. Quem está entendendo o que o texto está dizendo? O texto em momento nenhum está falando se mutile, arranque pedaços do seu corpo, faça uma automutilação. Não, você nunca deve interpretar o texto bíblico dessa forma. O que o texto está dizendo é, tome uma decisão, ainda que seja radical, consigo, na questão de comportamento, na questão de postura. Não, o filho pródigo está lá, ó. Olha o que é cortar o braço e a perna, e o olho e jogar para fora de ti. Cadê? O que você colocou aqui? Tem um trem aqui para me atrapalhar. Não pode pôr aqui que eu tenho que fazer aquilo. Então o filho pródigo está lá, querendo comer a comida do porco. E quando ele leva aquilo na boca, alguém fala, você é do porco, rapaz, não vai comer a comida do porco não, seu pior do que o porco. Aí ele fala, gente, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui padeço de fome. Aí ele pensa, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros. E diz a Bíblia que acabando de falar, ele se levanta e faz o quê? Segue o seu caminho de volta para o pai. Isso aqui é vergonha. Ele está rompendo a vergonha, o preconceito. Ele tem que cruzar a cidade todinha que ele entrou um dia. As pessoas vão ver todo fétido, sujo. Um rapaz que chegou lá usando All-Star, fácil de calçar. Um rapaz que chegou todo bonitão, camiseta floral, um óculos Ray-Ban na cara, todo bonitão, montado no seu estilo. Na época a moda era estilo amarelo. E ele chegou na cidade, todo parou no barzinho, tomou as meninas e tal. Agora ele está voltando todo fedendo porco, descalço, sujo. Tem que cruzar a cidade. Isso é radicalidade. Quem está entendendo eu dizendo? Isso é ser radical. Isso é arrancar um olho de si, isso é cortar uma mão fora, é isso que o texto está dizendo. E ele então vai, e quando ele chega com o seu pai, ele abraça, o pai o abraça, ele fala, pai, eu pequei, e o pai fala, pode parar, traga uma roupa nova e vista ao meu filho, traga uma sandália nova e ponde nos seus pés, traz um anel novo e ponde no seu dedo, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Isso é radicalidade. Você desviou do caminho do Senhor, e aí você foi para esses luau aí no meio desses canavial, e você pitou maconha, e você apontou, e você fez uma tatuagem de castanha de caju no braço, um coraçãozinho com a flechinha, e você bancou o ridículo. Só que de repente você caiu em si e falou, poxa, quantos irmãos na casa do meu pai tem café em abundância na igreja? Tem pão na escola bíblica dominical, eles ficam lá com aquele climatizador ligado, vestido, bem vestido, até os feios já arrumou namorada, e eu estou aqui padecendo. Levantar-me-ei e voltarei para a igreja, ainda que todo mundo zombe de mim, eu vou para a igreja. Isso é o que? É a decisão firme, é isso que o texto está dizendo. Toma a decisão, vença a vergonha, vença o preconceito das pessoas, mas volta para a casa do pai. Corta, o que está te impedindo de servir a Deus? Corta, mas não é pegar uma faca e cortar a mão, não é pegar uma colher e arrancar o olho, não é isso. É tome uma atitude firme,
Não vou fumar mais diabo desse trem, nem que eu dê crise de abstinência e caia escuiciando e babando, mas não faço mais. Irmãos, e se a gente botar na cabeça que vai fazer, faz. É isso que o texto está dizendo. E por último, põe para mim Filipenses 4,13. Último não, penúltimo, vamos ser honesto. 2 textos ainda. Filipenses 4,13, esse aqui é um texto mais legal. Os outros eu mostrei muito texto agressivo, agora eu queria mostrar um outro texto que os crentes lêem muito errado ele. Vamos lá. Filipenses 4,13. Esse aqui é o mais equivocado da turma. Tudo posso naquele que me fortalece. Vou ali comprar uma Toro agora com 72 prestação de R$ 1.232,56. E vou fazer um adesivo grandão e escrever: foi Deus que me deu. Com 3 meses o seguro vem, leva e fica lá no pátio, escrito: foi Deus que me deu. E meu nome vai para a bolota. Lê o texto para você ver todo. Quando você lê o texto todo, você vê por que Paulo diz isso aí. Quando você vê o que Paulo passou, coloca uns versículos anteriores aí, por favor, senhor Edu. Coloca do 1, vamos ver do 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, o nome das irmãs da igreja, pense concordemente no Senhor. As irmãs encrenqueiram uma com a outra. A ti, fiel companheiro de julgo, também comigo, evangelho, também cooperador, vai para o próximo. Alegrai-vos sempre no Senhor, eu vos digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, Deus, vossa petição, oração, súplica, ação de graça. Estou fazendo aquela leitura bem legal. A paz de Deus, todo entendimento, guardará a vossa oração. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, tudo é verdadeiro, boa fama, virtude, existe, vai. O que também aprendeste, vai, praticai, vai a fé convosco. Agora, digo isso não por causa da pobreza, agora começou. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, presta atenção, eu sei estar humilhado. Quem aqui já foi humilhado? Irmãos, dá um gosto de sangue aqui na boca. Você quer ver humilhação que dói? O branco não sabe o que é isso não. Mas quando você humilha o outro pela cor. Oh rapaz, quando você fala da cor do peão e do cabelo dele, do beiço dele, menino. Isso é a mesma coisa de enfiar uma faca lá na alma assim, ó. Nunca toque na cor do negão. Ele morre. Fica 3 meses olhando para sua cara que a gente pegar. Magoado. Tanto sei ser humilhado, estar humilhado, como também ser honrado. Quem aqui já foi honrado? Agora pergunto, você sabe ser honrado? Porque você tem que ser honrado e você tem que continuar inaltecido não, inalterável. Você nunca falou no culto, né? O dia que fala errado. Inalterável. Lembra de Mordecai? Mordecai foi exaltado, colocaram Mordecai num cavalo, Mordecai passou para cá, Amã gritando assim, faz o rei. Aí diz a Bíblia, quando Mordecai desceu daqui, ele foi para a porta do reino de novo, do palácio de novo. Quer dizer, ele voltou para a posição dele. Aquela honra não fez, eu sou. Não, aquela honra, simplesmente ele recebeu ela e voltou para o lugar dele de novo, tranquilo e calmo. Tem gente que não sabe ser honrado. Tudo em todas as coisas, e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Olha para você ver, ele teve fartura e ele teve também momentos que ele passou fome. Fome é doído, fome dói. Continua, cadê fome? Assim de abundância como de escassez. Tudo posso. Por isso que ele vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele passou por um tanto de coisa. Coisa boa e coisa ruim, coisa rica e coisa pobre, teve e não teve, dormiu em cama boa e dormiu no chão, foi honrado, mas foi também humilhado,
e não alterou nada. Aí ele fala, cheguei a um momento que eu posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Mas o texto não está dizendo para você ir lá fazer coisa irresponsável, não. Ir lá e comprar carro e não dar conta de pagar. Posso tudo naquele que me fortalece. Não, não é isso não. Pesa o fubá com a farinha. Mede as coisas direitinho para você não fazer bobagem. E agora o último texto, que é Atos 17, 10. Atos 17, 10, uma orientação. Isso aqui é um conselho. O último é um conselho. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo teve duas experiências, pregou um dia em Tessalônica. Então Paulo começou, meus irmãos, aleluia, e o povo está, meus irmãos, Jesus morreu na cruz, e os caras estão mandando um WhatsApp para o outro. Meus irmãos, isso e isso, e o povo de Tessalônica não estava nem aí com a balachita. Aí Paulo falou, gente, que povo esquisito, o povo não dá um glória a Deus, o povo não abre a Bíblia, o povo nem manifesta, mas o povo nem está aqui. Aí Paulo, no mesmo dia, foi pregar em Bereia. Quando Paulo chegou em Bereia, meus irmãos, porque Jesus, quando ele falou lá na palavra assim, assim, alguém levantou, Paulo, pastor, onde está? Isaías, tá, que capítulo? 53, e ele foi levado como matador, mudo e não sei o quê, e aí meus irmãos, o Senhor é meu pastor, onde está isso, o senhor falou aí? No Salmo 23. Tá, peraí que não... dá só um tempinho que nós anotar aqui. Salmo 23 mesmo. E anotava e riscava. Aí Paulo percebeu que os de Bereia eram mais excelentes do que os de Tessalônica, porque eles conferiam para ver se aquilo que estava sendo falado era de fato o que estava escrito. Por isso que eu sou da tecnologia, pode colocar sua Bíblia no telefone, mas para o culto, traga sua Bíblia. Esse ventinho aqui, ele tem um negócio nele. Quando você passa a folha dali, você faz, olha isso aqui, você faz isso aqui, igual quem já leu aquele livro lá, o Nome da Rosa, né? Quando você faz assim, tem um negócio aqui. No Nome da Rosa os caras morriam, né? Porque fazia isso, né? Quando você faz isso aqui, tem um negócio. Parece que você pega lá em Deus e olha na língua. Nossa, que heresia bruta, hein? O que eu estou querendo dizer? Traz sua Bíblia, examina. Ouviu alguém falar alguma coisa? Pastor, o senhor falou esse negócio, isso não é duvidando, eu queria só saber onde está escrito. Qual é a pergunta que todo batista faz e deixa qualquer um doido? Onde está escrito isso? Deixa eu ver aí, para eu entender. Quem recebe essa palavra na vida aí? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Queridos, haverá um chup-chup, mas você não tem noção que chup-chup. Não é um chup-chup qualquer. É um chup-chup, aquele que aquela véia vendia na porta da escola quando você era criança. Lembrou? Mais ou menos desse. É para o ministério de casal, chup-chup. Alguns falam sacolé, né? Mas nós falamos chup-chup. Lá na entrada, lá os casais estão vendendo para para as despesas aí, para o encontro de casais e também para a oficina do casamento. Erga suas mãos aos céus. Senhor, nós te louvamos, bendizemos ao teu nome. Toma cada homem aqui nas tuas mãos, cada mulher, seus filhos, sua família, sua casa. Leva-os em paz. Meu Deus, amanhã começa dia de trabalho. Dá força, renova, que esse sono essa noite seja um sono restaurador, que oportunidades, que a graça, que a misericórdia, que o livramento possa ser experimentado nesta semana, que esse irmão, essa irmã possa sentir a bênção de Deus sobre os seus negócios, sobre a sua casa e sobre o seu corpo físico. Toda dor, toda enfermidade, toda doença, saia em nome de Jesus. Toda confusão no lar, saia em nome de Jesus. Quem veio aqui no culto hoje,
saiu de casa, deixou em casa um clima estranho, um clima ruim, que quando chegar lá, que a misericórdia do Senhor já esteja lá, acalmando as iras, aplacando o furor, e que a graça do Senhor esteja trazendo paz nas famílias. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Deus abençoe. Homens, ajuntem as cadeiras e ponham nos lugares. Beijo.